Ao longo de One Piece, vimos vários traidores na história, que abandonaram ou foram contra seu próprio grupo. E um desses traidores está dentro do maior grupo do governo mundial, os Gorosei. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e os Gorosei há muito tempo vêm dominando o mundo, sempre dando as ordens e apenas respondendo ao Imu. Mas a verdade é que muitas provas mostram que um dos 5 é um traidor. E é isso que vamos ver nesse vídeo. Mas antes eu peço para você também não ser um traidor e não passar sem deixar o like no vídeo. Então deixe o seu like porque ele ajuda demais o canal. E com isso então, vamos agora para o Gorosei traidor. Desde o início de One Piece, uma das coisas que eu mais admirei na história é como Oda consegue repetir conceitos da obra sem fazer ser igual. Como por exemplo, um paralelo que eu já comentei com vocês dos arcos antes do time skip com os arcos depois do time skip. Temos a Ilha dos Homens Peixes, que foi um paralelo ao arco do Arlong Park, onde o Chapéu de Palha enfrenta uma tripulação de Homens Peixes. Temos Dressrosa, que é um paralelo de Alabasta, com Luffy derrotando um Shichibukai e salvando um reino escravizado. Zou é um paralelo com Skypiea, onde os Chapéus de Palha vão para uma ilha com raças isoladas do mundo e que estão a quilômetros de distância do céu. Tudo isso só nos mostra que o Oda tem um apreço pela sua história, criando padrões dentro de sua própria obra, o que claro dá espaço para criar muitas teorias e análises. Porém, um outro padrão que também acontece com muita frequência é o clássico enredo do traidor. Já vimos muitos traidores ao longo da história de One Piece. Kanjuro se aliou a Oden se juntando com os 9 bainhas e por vários anos ele se mostrou um servo leal que admirava o seu senhor, mas na verdade ele era um membro da família Kurozomi e trabalhava para Orochi e Kaido, traindo completamente seus companheiros bainhas no fim e se mostrando como um inimigo. Capone Bege se aliou com os piratas da Big Mom, mas depois traiu a tripulação se aliando com Luffy com a missão de acabar com a Big Mom. O Drake se infiltrou nos Piratas das Feras, atuando como um pirata para poder descobrir mais sobre o bando, quando na verdade ele era um membro da SWORD e apenas estava traindo a tripulação do Kaido, vazando informações. No arco de Water 7, a CP9, para cumprir sua missão de encontrar as plantas de Pluton, se infiltrou na ilha vivendo lá por 5 anos, e realmente fazendo as pessoas criarem laços com eles. Mas logo, eles traíram toda a cidade. Também vimos traidores até mesmo dentro da marinha e do próprio governo mundial, como a Okiji, que apesar de ser um almirante, largou a organização e se tornou um pirata se aliando ao Barba Negra. Ou também até mesmo a Nefertari Lily, uma mulher que fez parte dos primeiros 20 nobres mundiais que fundaram o governo mundial há mais de 800 anos, e mais tarde descobrimos que ela traiu os outros 19 reis e se aliou a Joy Boy, tendo um papel importante na distribuição dos poneglyphs pelo mundo. E só nesse arco de Egghead vimos uma traição dupla. Vegapunk criou um clone da pirata Buckingham Stussy, que foi uma das integrantes dos Piratas Rocks, e então ele colocou a Stussy dentro do governo mundial como uma infiltrada que sempre lhe passava informações. Stussy então acabou subindo na hierarquia do governo e se tornou um membro da Cyper Puaig Zero, e no fim, para salvar o Vegapunk, ela se virou contra o governo mundial e atacou o Rob Lucci Kako, traindo seus companheiros. Logo depois, descobrimos que Vegapunk também acabou sendo traído por um de seus próprios satélites, que são 6 clones do próprio Vegapunk. A Vegapunk York passou informações para o governo mundial das pesquisas do Vegapunk original em troca de um acordo para transformá-la em uma nobre mundial, e foi essa traição que causou todo o incidente de Egghead. Então é muito interessante perceber como o enredo do traidor sempre está presente na história de One Piece desde o início. Em praticamente todos os arcos aconteceu algo semelhante. Mas o mais interessante disso tudo é que existe um padrão ainda maior quando se trata de traições,
que é que todo grupo de 5 pessoas com um líder sempre teve um traidor? Vamos começar com os Piratas Don Quixote, onde Doflamingo era o líder e ele tinha 5 oficiais sob suas ordens, mas no fim, seu próprio irmão Corazon acabou o traindo, acabando com os planos de Doflamingo por achar que ele estava indo longe demais. Podemos ver o mesmo padrão no Jarma 66. Vinsmoke Jude criou seus 5 filhos para serem soldados perfeitos, mas Sanji acabou nascendo diferente do que seu pai esperava, fazendo ele ser menosprezado por seus pais e seus irmãos, até o ponto em que o próprio Sanji abandonou todos eles fugindo de casa, guardando uma raiva muito grande do seu pai. Além disso, é até possível que o mesmo padrão tenha acontecido com Enel e seus sacerdotes. Em Skypiea descobrimos que Enel tinha 4 sacerdotes que o seguiam. Mas quando os Chapéus de Palha chegam às portas onde cada uma leva ao teste de um sacerdote, podemos ver 4 portas abertas e uma fechada, o que indica que na verdade Enel tinha 5 sacerdotes e um abandonou o grupo. Como sabemos que todos eles vieram de Birka, e esse 5º subordinado do Enel que o traiu pode ser o próprio Orochi, que também já foi revelado ter nascido em Birka. E isso então nos leva a outro grupo de 5 pessoas com um líder, que são os 5 Gorosei, que são subordinados do Imu-sama. Todo esse padrão nos leva a pensar que existe um traidor também entre os 5 anciãos. Mas então qual deles seria? E o mais legal é que o Oda até já nos deixou essa resposta. Se olharmos esse painel dos Gorosei se ajoelhando perante o Imu, ele parece um painel completamente normal, e de fato ele é quando está sozinho. Mas tudo começa a ficar interessante quando vemos o painel dos oficiais do Doflamingo se ajoelhando perante ele. E então colocamos esses 2 painéis um em cima do outro. Quando fazemos isso, fica claro a semelhança gigantesca que os dois possuem. As cores das roupas são iguais na mesma ordem, e até mesmo o segundo segurando uma espada e o quarto segurando um cajado são muito idênticos para ser só uma coincidência. Mas é aí que você nota a única diferença entre eles. Cada Gorosei tem um paralelo com um dos oficiais que está logo embaixo, porém está faltando um oficial do Doflamingo nesse painel, que adivinha? Exatamente o Corazon, aquele que traiu o grupo. Logo, o Gorosei que representa o Corazon nesse paralelo é o traidor do grupo dos anciãos, ou seja, o 5º Gorosei dessa imagem. Mas então quem seria ele, já que não conseguimos ver o seu rosto? Alguns painéis antes deles entrarem na sala do trono vazio e se ajoelharem na frente do Imu, vemos eles andando pelo corredor do castelo, e podemos ver a cor dos mantos que cada um está vestindo. Os únicos 2 que estão com mantos pretos, como é o caso do 5º Gorosei ajoelhado, é o Gorosei Tambaron Venujuro, que carrega uma espada, e o Gorosei Schiffer de Júpiter. Olhando para os 5 Gorosei novamente, podemos perceber claramente que o Gorosei Venujuros da espada é o segundo, o que faz a gente descobrir qual é o verdadeiro ancião traidor. Ele é o São Schiffer de Júpiter. Isso sinceramente não é novidade, porque quando você olha para os 5 Gorosei, você de cara percebe que ele é um pouco diferente dos outros 4. Ele é o único que ainda tem cor em seu cabelo, enquanto todos os outros já são grisalhos ou até mesmo nem tem mais cabelo. Júpiter aparenta ser bem mais jovem, o que mostra que ele não é da mesma geração que os outros anciãos. E não é só isso que ele é diferente dos outros 4, a sua transformação também segue um padrão completamente diferente. Cada Gorosei pode assumir uma forma demoníaca, e o padrão deles são yokais da mitologia japonesa. Saturno se torna um Gyoki, um demônio meio aranha com chifres de touro, e Tambaron Venujuro se transforma em um Bakotsu, um cavalo esqueleto mencionado em um livro de contos da mitologia japonesa. Topman Warkuri se torna um Roki, um javali com 4 longas presas e com fogo queimando em suas costas.
Já Marcus Mars se transforma em um Itsumeide, um pássaro gigante monstruoso com rosto meio humano e corpo de cobra, também da mitologia japonesa, e quebrando completamente o padrão, Shepherd Júpiter se transforma em um Sandstorm, uma criatura da história de ficção científica Duna, como é conhecido aqui no Brasil. Primeiro que o Sandstorm, ou verme de areia, nem é um demônio, como os outros Gorosei são. E outra é que ele foge completamente do padrão de yokais da mitologia japonesa. Então tudo isso já nos mostra que Júpiter já é diferente dos outros Gorosei em vários aspectos, e realmente pode ser o traidor, como todas as provas que vimos até agora nos leva a acreditar. E eu acho essa possibilidade bem provável, mas eu também tenho outra ideia sobre o traidor dos Gorosei. Talvez esse traidor já tenha existido no passado, e ele era um dos 5 anciãos, mas ele acabou sendo descoberto e consequentemente morto pelo Imu e pelos outros, como foi o caso do Corazon, que acabou perdendo sua vida pelo Doflamingo após descobrirem sua traição. Ou até mesmo esse Gorosei pode ter abandonado o grupo, como foi o caso do Sanji e do Uroji, o que significa que ele pode estar vivo até hoje. Mas após a saída do verdadeiro Gorosei traidor, uma vaga se abriu entre os 5 anciãos, e quem ocupou esse lugar foi justamente o São Shepherd Júpiter. Porque pensa comigo, isso explicaria ele ser tão diferente dos outros 4, tanto por parecer mais jovem, já que ele entrou bem depois, então de fato ele é de uma outra geração mais nova, quanto também pelos seus poderes fugirem completamente do padrão, já que ele não é um Gorosei dos 5 originais, então seus poderes seriam naturalmente diferentes. Mas então com isso, temos duas possibilidades. Já existiu um Gorosei traidor, ou esse Gorosei é o próprio Júpiter, que ainda trairá o governo mundial no futuro. E você pode até pensar que se ele realmente planejasse ir contra o governo, ele já teria dado dicas em algumas de suas falas, mas é só a gente lembrar dos outros traidores da história, como a York, por exemplo. Ninguém suspeitava dela, mesmo sabendo que tinha um traidor entre eles. Em Water 7, ninguém suspeitava do Kaku, do Blueno e dos outros construtores navais, e só ficamos sabendo quando finalmente foi revelado. Além disso, ele nem teve quase nenhuma fala na história. Na maior parte do tempo, ele está apenas concordando com o que os outros Gorosei comentam. Mas então, o futuro de One Piece nos deixa com muitas possibilidades. Porém, tem uma questão ainda mais intrigante que eu vou deixar aqui para vocês. Se tantas organizações e tripulações piratas em One Piece tinham um traidor escondido sem que ninguém soubesse, então quem é o traidor dos Chapéus de Palha?